algumas coisas no capítulo 3, do verso 16 ao 21, que diz: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter a vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus, quando esse lhe foi apresentado. Esta é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade e iludir-se, e odeia a luz de Deus. Não vai querer se aproximar dela, para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade, na realidade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra pode ser vista, pois é a obra de Deus. Então aqui a gente está vendo que João está falando a essência, a meu ver, do Evangelho, da Bíblia, da palavra, né? E ele é muito claro, ele não tem assim rodeios, ele diz assim e pronto. E quando a gente vê isso, vê esse texto, muitas vezes a gente vê algumas coisas que há uma certa resistência, né, das pessoas, não só, já daquela época, quando até o apóstolo Paulo andava, fazia suas viagens missionárias, e a gente vê alguns relatos em algumas cidades que havia pessoas que não queriam ouvir aquilo que ele estava falando sobre esse tal de Jesus, esse tal de Messias, né? E eu quero aproveitar esse momento para partilhar com vocês algo que está no livro de Dallas Willard, Conspiração Divina é o nome do livro, uma pequena história que eu vejo que faz parte disso, que traz um exemplo muito bom a respeito de João 3, a respeito de Jesus, dessa luz para o mundo, né? E ele chama esse pequeno tema, assim, desse trecho que eu vou falar com vocês, sobre a eletricidade está próxima. Então o Dallas, o autor, falando: eu morava, quando criança, numa região do sul de Missouri, nos Estados Unidos, onde a eletricidade só era disponível na forma de raios. E raios tínhamos bem mais do que conseguíamos usar. Mas no meu último ano da escola média, o departamento de eletrificação rural levou as suas linhas para a nossa região, e a energia elétrica ficou disponível para todos os lares e fazendas. Quando as linhas chegaram à nossa fazenda, passamos a ter um tipo diferente de vida. Mudaram profundamente e para melhor as nossas relações com os aspectos fundamentais da vida: luz do dia e escuridão, calor e frio, limpeza e sujeira, trabalho e lazer, preparar alimentos e conservá-los. Mas ainda tínhamos que acreditar na eletricidade e seus aparatos. Tínhamos de compreendê-los e tomar as medidas práticas necessárias para confiar nessa energia. Então a gente pode entender uma comparação talvez um tanto grosseira, mas ela talvez em alguns aspectos, né? Mas ela vai nos ajudar a entender profundamente a mensagem de Jesus e o reino dos céus. Basta a gente olhar e refletir sobre aqueles fazendeiros que na prática ouviram a mensagem: arrependei-vos, porque está próxima a eletricidade. Arrependam-se ou se afastem dos seus lampiões e lanternas de querosene, das suas caixas de gelo e porões, das suas tábuas de esfregar e dos seus batedores de tapete, das suas máquinas de costura movida a mulheres e dos seus rádios de pilha. A energia que podia melhorar bastante as suas vidas estava bem ali, perto deles, e bastava tomar algumas medidas relativamente simples para poder utilizá-la. Por estranho que pareça, alguns não aceitaram. Não entraram no reino da eletricidade. Alguns simplesmente não quiseram mudar. Outros não puderam pagar ou acharam que não podia. Então eu acho interessante essa metáfora, essa ideia que o Dallas fala,
E não tem mais o que dizer mesmo, né? Eu acho que essa história, essa ilustração trata bem que o reino chegou, Jesus chegou. Aí está a luz. Basta a gente tomar algumas medidas simples para poder usufruir disso, usufruir do reino, né? De fazer parte dessa vida. E a minha oração, meu desafio, meu pensamento é esse. Que a gente permita que essa luz venha até nós, que a gente comece a mudar como o Dallas estava falando ali quando ele era criança. E que a gente, de fato, usufrua, aproveite e também fale aos outros, uma energia aqui, a luz aqui. Não precisamos mais de lampiões, não precisamos mais disso. Então a minha oração é essa, que a gente permita que essa luz venha em nosso encontro, que a gente passe também para os outros essa luz.